muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês aqui pela rádio, também pelo portal, agora no Spotify, também no YouTube. Estamos aí invadindo todas as plataformas para você ter acesso aos conteúdos produzidos e conhecer nossos convidados. Hoje a gente vai falar do quê? De slam. Você sabe o que é o slam? A Gabizinha está aqui, ela que é lá do Slam do Zé, que rola aqui em Jundiaí. Rolava, né, gente, que a gente está nessa suspensão de todas as atividades culturais por motivos de pandemia, mas a Gabizinha vai contar para a gente o que é esse movimento artístico e, assim, quais são as dificuldades de ocupar os espaços da cidade, juntar as pessoas, quais são os empecilhos, porque esses enfrentamentos, eles acontecem aí há décadas, né? Mas vamos lá, bem-vinda, Gabizinha, tudo bem? Já estou super íntima, né? Agradecer o convite, né, primeiramente. Vou começar do começo, me apresentando. Então, eu sou a Gabizinha, eu estou aqui em Jundiaí vai fazer 3 anos. Estudo na FATEC, faço gestão de eventos. Sou organizadora do Slam do Zé e também num rolê aqui na Zona Oeste que se chama Molotov Cultural. Mas justamente pela pandemia, o Molotov ele tá rolando virtualmente, assim como o Slam, né? A gente parar mesmo, a gente não para. A gente só se adapta. Mas começando pelo começo, então. Um slam, ele é uma batalha de poesia, né? E ele é similar a um sarau, muita gente confunde, mas tem as suas regras próprias. Então, assim, começou nos anos 70, 80, lá em Chicago, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi trazido pela Roberta Estrela Dalva, um slam chamado Zap, lá em São Paulo. E aí veio tendo uma história depois disso, né? Alguns slams que talvez as pessoas tenham ouvido falar, que é o slam da Guilhermina, slam Resistência, que são mais famosos e que trouxeram bastante atenção para o tema aqui. Então, basicamente, um slam vai ser uma batalha de poesias. Aí, qualquer um pode se inscrever para batalhar no dia ou na noite. Ocorre mensalmente. E cada poeta tem que ter 3 poemas autorais de até 3 minutos. E para performance é só corpo e voz, assim, não pode ter nenhum objeto cênico, fantasia, nada. É só você lá, mete a cara e manda o seu poema. Cara limpa, né? Cara limpa. É. Isso é muito legal, porque a cultura lança a mão dos artifícios lúdicos, né? Para se representar, para acompanhar a palavra, né? A gente vê muito pouco esse movimento cara limpa. Não fazendo uma comparação, não estou fazendo uma comparação, já estou avisando aqui, não recorte esse trecho e joga aí, senão eu vou ser massacrada. Mas o stand-up comedy veio também nesse sentido, né? Que eram os artistas lá, os comediantes de cara limpa, com microfone, banquinho e plateia. Não tinha mais nenhum outro adereço, né? Porque na comédia tem as figuras caricatas, os sotaques, tem toda a coisa que envolve a piada, né? E que ajuda a palavra a alcançar o riso. E é muito legal ver esse movimento da poesia, né? Porque, assim, Gabi, eu tenho já 39 anos. Eu sempre tive a impressão de que a poesia era uma literatura para as pessoas mais velhas, sempre naquela coisa, ai não, a Academia Jundiaiense de Letras declama poesia. Me parece que sempre ocupou esses espaços um pouco inacessíveis para a maior parte da população, né? E não, né? Muito pelo contrário. A galera mais nova tem esse reencontro da poesia na rua, né? O slam ele é muito para isso, né? Tanto os slams como os saraus são palcos, são lugares de dar um espaço para que as pessoas tenham voz. Então é muito sobre isso, né? De mostrar que a periferia e todo mundo que está na marginalidade está sim fazendo arte, e que o que a gente faz é arte e é poesia, e fazer isso ser válido e ser reconhecido no nosso rolê, né? E no caso, assim, quando a gente faz o slam, pessoalmente, o ideal, quando a gente vai escolher os jurados, porque, tipo, as fases são classificatórias, né? Até chegar na final e aí alguém é o vencedor e tal. Então, os jurados normalmente são. O ideal é que sejam pessoas que nunca foram para o slam, que nunca ouviram falar, não conhecem, para que o critério da avaliação seja realmente o que a poesia faz você sentir, sabe? Seja essa validação mesmo do sentimental ali.
E rola, assim, escrever poesia na hora? Primeiro, como que rola o evento, né? Existe uma... Porque a gente sabe que as coisas vão se organizando e vão se tornando movimentos e as pessoas genuinamente se articulam para que a coisa aconteça, né? Mas como que acontece, Isla? Porque os que eu tive contato, eles aconteceram em espaços públicos, né? Uhum. Foram organizações meio que não informais, assim, mas não há um outdoor avisando para a cidade inteira comparecer em determinado lugar em determinada hora, né? Como que acontece esse Uhum. movimento do encontro, assim, esse chamado ou para uma praça ou para um espaço, enfim, como que acontece essa articulação? É muito pelo boca a boca e pelas redes sociais, né? Aqui na cidade, no caso, o Islã do Zé, ele começou em 2019 com outra organização e era um outro rolê, era mais um sarau. Então, eles tinham um horário fixo e um dia fixo. Então, meio que começou a espalhar assim, ó, toda terça-feira ali no Bar do Zé tem um negocinho. Agora a gente faz normalmente de domingo, a gente tá fazendo online, mas enfim. E aí é mais isso, né? Tipo, um amigo que fala para um amigo, alguém que vê um post na rede social, ou a gente que chama alguém que chama alguém. É bem no boca a boca mesmo, assim. E aqui em Jundiaí já teve... Quantas pessoas mais ou menos vão a um lugar desse, assim, a um slam? Você tem ideia, assim? Eu estou te perguntando isso não para saber necessariamente o público e o alcance, né? Mas para a Uhum. gente entender a ocupação do espaço público na cidade, que eu quero entrar numa pauta com você, que é sobre a vizinhança, né? Que eu acho que isso também deve ser algum empecilho ali, né? Uma questão. Uma questão. Olha, eu acho que. É porque, assim, esse ano a gente só chegou a fazer uma. Como fala? Edição? Uma versão, isso. Uma edição presencial. E aí veio uma galera, assim, acho que umas 100 pessoas, talvez um pouco mais, mas já teve vezes que tinha bem mais, assim, tipo, 200 para 300. Dependia muito do lugar, da... Entendi, é bastante gente. O Slam do Zé, ele acontece ali em frente ao Bar do Zé, naquela pracinha de esquina, é isso? Ou ele acontece em outros Começou lugares? lá. Oi? Começou lá, mas Começou lá. começou lá, mas fez algumas intervenções em vários lugares, assim, tipo, já teve intervenção do Islã ou o próprio Islã, na Tele Casarão, no Senac, mas o nosso objetivo atualmente é ocupar os espaços públicos novamente, né? Só que a Sim, Praça do Bar do Zé começou a ficar meio inviável. Então, por exemplo, esse ano a gente fez na Praça do Siqueira, o colégio. E aí é sim, meio itinerante, assim. entendi. Porque Jundiaí, sempre, eu não sei se só Jundiaí, mas o meu contato maior, né, de atividade cultural é em Jundiaí, sempre rolou uma... Não vou falar que é uma proibição, porque eu vou ser injusta, mas sempre aconteceram obstáculos para as expressões artísticas que acontecem em praça pública. Então, você vai até a Praça do Centro, a Praça da Matriz, tem pessoas ali pregando a palavra, gritando com a Bíblia, então isso pode, mas o artista não pode, né? É, bem Existe por aí. uma diferenciação ali que eu não consigo compreender muito bem, né? Você tem algumas expressões ali, nem são expressões artísticas, mas algumas expressões acontecendo ali, e as expressões artísticas, elas não têm direito de ocupar esse espaço quando elas se organizam, né? Como que é isso para vocês? Porque pensando lá naquela pracinha lá em frente ao Zé, é um lugar que ela é murada dos dois lados, né? Tem casa, são casas ali do lado, né? Como que é a relação do Islã em si com os moradores do bairro? Assim, vocês chegam fazendo alguma comunicação, convidando? Como que funciona isso? Ah, é o caos, né? Mesmo assim, mesmo a gente sendo convidativo, tentando um diálogo, por exemplo, no Siqueira a gente não tem muito esse problema porque a praça é mais no meio do nada, assim, né? A praça Uhum. do colégio. Então a gente, tipo, chega a convidar, a gente fala que é aberto e tal. Mas no Bar do Zé já era uma coisa assim que, nossa, tinha que ter muita negociação. A nossa primeira edição até ia, sei lá, não pôde ser por causa de problemas com a vizinhança. Então a galera depende muito, assim, às vezes é muito sem diálogo. E tem muita gente que trata como bagunça mesmo. É tipo, um monte de jovem ali, todo mundo fazendo coisa errada. E a Sim. gente tá fazendo poesia, sabe? Então, assim, ainda tem uma visão muito marginalizada mesmo do que é a coisa.
do que é cultura, na verdade, né? Porque a cultura é só o que ocupa os espaços que a ela é permitido. Então, cultura só acontece quando é no teatro, ou quando é uma orquestra, ou quando é uma exposição numa galeria, quando ela é uma expressão artística, seja na periferia, seja um carro com som alto que a galera se junta, né? Um pancadão, um funk, aí não é mais, né? Aí é bagunça, né? É, Sendo que cultura, a expressão artística, ela está dentro do que é cultura, né? A cultura é um movimento muito maior do que só música, poesia, literatura, audiovisual, enfim. E aí, como que vocês estão se articulando agora pela internet? Como que funciona isso? a gente tem feito projetos aí diversos. A gente participou de um edital da prefeitura que não saiu ainda, então é segredo. Mas a gente tem feito edições online, assim, não mensalmente, porque tá osso, mas assim, o quanto dá. Então a gente tá com uma, inclusive, que vai começar agora no dia 30. E a gente faz pelo Instagram. E aí, a gente fez também um projeto com o Sesc de podcasts, chama Poesias do Isolamento, mas esse é mais como um sarau, assim, são rodadas Uhum. de poesia. A batalha mesmo a gente faz pelo Instagram. As duas primeiras edições online a gente fez com voto popular, então a gente abria enquete nos stories e as pessoas votavam e tal. E aí agora a gente vai fazer parecido, vai ter isso, mas vai ter jurado também. A gente tá experimentando, né? Para a galera que está ouvindo a gente, que já é familiarizada com o sarau, qual que é a diferença primordial entre o sarau e o slam? É o caráter competitivo? Seria isso? Acho que com certeza, assim, é mais a logística, né? Porque o slam, ele também é um exercício do ouvir, assim como o sarau. Mesmo com a competição, você tá lá para ouvir o outro e aprender com o outro. Mas acho que a diferença primordial é realmente essa batalha, né? Porque a gente vai passando por fases até chegar um vencedor do slam e tal, daquela edição. Qual que é a média de idade da galera, assim, que está produzindo poesia? Você tem uma ideia, assim? É para todas as idades? Ou tem uma Ah, galera a mais gente sempre nova? chama todo mundo. É. É, tipo, varia bastante, assim. A galera que é mais frequente, que tá mais envolvida, normalmente tá na faixa aí dos 20 até uns 28, mas também cola muito adulto com a gente, professores sempre se interessam. Às vezes, por exemplo, a Vivi é mãe do Menografia, que estava na organização antigamente. E ela sempre colou, sempre foi poeta. Tem também parentes, tipo, gente que traz criança ou gente menor de idade, então. E quando teve intervenção nas escolas também, a galera era menor de idade, né? Então o público ele é muito aberto, assim, muito livre. Só chegar. Não, eu perguntei isso até para entender essa renovação também, né? Como eu disse antes, né? Tudo que é ligado à literatura, à leitura, quando ela não tem um caráter educativo no sentido de ser pauta escolar, ela está guardada para uma outra galera que, inclusive, tem dinheiro para comprar livros, sabe? Assim, que estão querendo subir o preço do livro e taxar livro, né? Mas são essas questões que eu acho muito foda de ver como a cultura ela sobrevive e se emerge, assim, né? Como as coisas vão se ressignificando, né? E se movimentando de outras formas. E eu sempre falo que a cultura é o que está na rua, né? O que está no teatro é só uma consequência gourmetizada final daquilo que surgiu da rua, né? Na rua é o que tá de verdade, né? E você tem suas poesias também? Como que funciona? Como que funciona a organiza a Gabizinha? Como que funciona o teu envolvimento com o Islã? Você fica só na organização ou você se arrisca também, vai lá e se mostra, né? Não, então, inclusive, aqui a nossa organização ela é muito mutável, né? Então, antes a gente tinha uma pessoa a mais, e aí eu sempre fui poeta, assim, né? Quer dizer, eu sempre escrevi bastante, mas aí me oficializei aí, inclusive frequentando o Slam, numa organização antiga, lá no início. E aí que eu fui pegando gosto, e aí que eu fui entendendo o que que era, fui melhorando. Então, eu sou poeta. Eu cheguei, quando a gente tinha mais uma pessoa na organização, eu cheguei a competir no nosso Slam online, cheguei a competir no nosso Slam presencial. Então, sempre estive aí também. Legal. E como que funciona as competições? É livre o número tem um limite, o número de candidatos ali, né, para concorrer? Ou não, são 10, que daí viram 5, que daí viram 2, enfim, como que funciona
o ranking, né? Por aí, assim, depende muito do dia. Quando a gente lança o Slam Online, a gente delimita um número de vagas. Aí, se passar, a gente faz sorteio e tal. Presencialmente é mais dependendo do dia, assim, de quantas pessoas quiserem participar, quantas a gente consegue colocar num tempo que não fique exaustivo, mas que dê um rolê legal. E as fases eliminatórias também. Então, por exemplo, se a gente tem, sei lá, só 6 pessoas, aí a gente pode fazer de 6 para 4 para 2, ao invés de só 6 e 3, sabe? Depende muito, assim, é bem aberto. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse primeiro contato que eu tive aí com o Slam, né, quando isso me impactou, é que as pautas, as falas, né, a poesia, ela tem um caráter de muita força, né, de muita reivindicação, né. É uma característica do Slam, e isso ou uma característica das pessoas que frequentam o Slam, porque a princípio me pareceu, quando eu comecei a ter contato com isso, eu remeteu a umas rinhas de rap, assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido, a título de manifestação mesmo, né? Mas como que funciona, assim? É temático ou essa característica, né? De fala, de se expressar e não de revolta, eu digo, mas de cobrança, assim, ela é do Islã ou das pessoas, né? Como que funciona? Assim, na verdade, tem muito poeta de slam que também é rapper, então essas linguagens se conversam todo o tempo, Eu né? não estava tão Tipo, enganada assim, tá vendo? é bem comum, na verdade. Não são todos, né? E não necessariamente é relacionado. Mas como o rap é uma vertente do hip hop é atitude, é cultura e tal, tem muita gente que é do mesmo rolê, né? E acaba vindo pro slam. Mas eu acho que é mais uma coisa das pessoas mesmo, por causa dessa característica de dar um palco, sabe? É tipo Sim. você oferecer um lugar para a pessoa poder falar de coisas que não são bonitas às vezes. Nem toda poesia é de bons sentimentos. Muitas vezes, e eu defendo muito isso, eu sempre falo que a arte marginal é um cuspe emocional, então é tipo, é uma coisa que precisa ser dita e que você não vai encontrar em espaços acadêmicos e às vezes é fruto do sofrimento mesmo, sabe? Então acho que é muito pessoal de cada um. Esse caráter de protesto, inclusive, é uma grande força política no sentido de cidadania, né? Aquela necessidade de você falar da sua existência em sociedade até, né? Quando a gente fala de questão política, a gente já pensa logo nas coisas partidárias e esquece que existe um cidadão que é um ser político ali, que tem as vivências, que tem os perrengues, né? E é interessante que por motivos como esse, né? Você fazer ali uma poesia de protesto, né? Ela é educativa, ela é de protesto, ela é artística. Como isso é ameaçador, na verdade, né? Principalmente para quem está no poder, não é mesmo? É muito empoderador para a pessoa, para o poeta, sabe? É uma coisa, é uma experiência incrível, assim, você, mesmo que você não passe, por exemplo, para a fase seguinte, você tem um momento onde você está falando o seu poema, está mostrando o seu trabalho, tem gente prestando atenção, tem gente avaliando, sabe? Então, acho que é o mais importante, é por isso que o Islã é um exercício do ouvir, porque o mais importante está nisso, na atenção, no empoderamento do indivíduo. E eu defendo muito isso, porque eu acho que mesmo as pessoas apartidárias, como eu, inclusive, ainda assim são políticas. Porque Sim, não existe um ato que é apolítico. sim. Justamente, eu gosto muito de separar essas questões da política partidária e do ser. Não existe nenhum ser apolítico, assim como também não existe ninguém que não seja impactado pelas coisas que acontecem no dia a dia, por mais distante que você esteja de uma periferia, né? Você vai ser impactado por aquilo uma hora ou outra, né? Você sofre as consequências, inclusive, dos seus não atos, né? Do seu não Totalmente. movimento, né? Enfim. Cara, que massa. E tem previsão? A gente precisa de uma vacininha, né, Gabizinha? Pra gente voltar a acontecer. Como que estava o calendário de vocês aí antes da pandemia? Ai, Semanalmente, mensalmente, quinzenalmente? Como que rola isso? a gente estava começando assim a retomar, tomar de assalto. A gente fez tipo a primeira edição, foi muito louco isso, porque foi tipo assim, esse final de semana, esse domingo, teve a primeira edição do Slam de 2020. Aí chegou tipo
quarta-feira eu já não podia mais sair de casa, assim, não podia mais fazer nada. Então foi muito do nada. E a gente criou o Instagram logo depois dessa primeira edição. Então a gente foi muito se adaptando, assim, mas os planos eram totalmente outros, né? Era tudo na rua, era outras coisas. Mas eu fico feliz, assim, pessoalmente, com o resultado que a gente conseguiu alcançar, sabe? Os projetos, e vamos pra cima. É isso aí. Recado para a galera, quer dizer um poema? Quer aquelas que pegam de surpresa, né? Ah, pode ser, até tem alguns aqui salvos na mente. Uau! Então, fica à Mas vontade. a gente, caso queiram acompanhar, né? A gente vai começar agora no dia 30 a nossa terceira edição online, pelo Instagram, @islandosejundiaí. Também está disponível no YouTube podcast Poesias do Isolamento. Teve a primeira temporada com 5 poetas, cada um com 3 poemas. E vai ter a segunda ainda. Então, acompanha a nossa corrida. Eu vou Que tem deixar tudo muito. linkado aqui para você que está ouvindo pela rádio. Depois você vai lá no YouTube, que eu vou deixar tudo linkado. Ou no Instagram do programa Francamente. Esse programa também estará no Spotify, então você vai ter todos os links aí, o @ do Isla do Zé, enfim. É fácil de achar, só querer. Estamos em todos os lugares, não adianta fugir. Não adianta fugir que a gente invade. Vou falar um poema meu, então, pode ser? Claro, deixa eu fechar meu microfone aqui. É perigoso sair às ruas. E não é só pelo isolamento, pelo vírus, pelo medo, pelo risco. É, na verdade, sobre olhar todas essas vitrines com atenção, porque ninguém está olhando de volta do outro lado. É sobre andar por aí e sentir que a cidade é sua, que você pode pichar o que quiser em qualquer parede ou muro, colar o que quiser em qualquer poste. Eu ando por aí pensando em quais sofás eu pousaria, em quais mesas eu comeria, nessas vitrines das lojas caras de design onde eu nunca sequer imaginei entrar. Eu olho para o outro lado da rua e reparo em todas essas roupas impráticas de grife, tão perto da minha casa, moradia. Afinal, sem pagar aluguel, ela não é minha. E, na verdade, pagando também não é. Mas, enfim, tão perto da minha moradia e eu mal reparo, prefiro brechó. Mas se com uma pedrada a hora certa tudo se acerta, com qual pano cara eu vou querer jantar hoje? Pensei em narrar meu furto, mas eu não sei mentir pela caneta. E se eu pensar demais, em consequência me pega e, pô, 7 segundos de coragem insana. Deixe-me ir, preciso andar. Mas andar por onde? Se em todo lugar um olhar invasivo, um psi, uma buzinada, um ei, gostosa e até uma risada? É perigoso sair às ruas agora, mas na verdade antes também era. E é engraçado que mesmo assim eu me sinto quase liberta. Posso, por exemplo, me treinar até que esteja absolutamente convencida de que 9 horas são 1h49 da tarde. Mergulhar dentro de mim de uma forma em que minha mente é livre para sonhar narrativas incríveis, mas são sonhos de dormir e não os de viver. Eu sei o que é viver porque eu já estive ali, mas eu nunca soube o que é sonhar. Acho que no fim das contas o eu físico abriga o eu lírico porque o eu inventivo vive ocupado no subconsciente. E nessa cabeça nós gostamos de estar ocupados, afinal, esse momento é só um espaço, um limbo, um intervalo. Gabizinha aqui com a gente hoje, encerrando o programa, francamente. Cara, amei, amei. Olha, só quero dizer que o programa Francamente está aberto sempre que tiver evento. Você manda áudiozinho no WhatsApp, a gente encaixa no programa. Esse foi o nosso primeiro encontro, assim, no Francamente, de muitos encontros que virão. Né? A gente se trombou ali no Levante, né? Falo, bom, gente, quem está no Levante, bom sujeito certamente é, né? Que é esse Com certeza. propósito nosso de ser pela cultura, né? De viver pela cultura e de dizer pela cultura, né? Dizer nossas mazelas todas e nossas alegrias todas, né? Gabizinha, obrigada, viu? Obrigada, Eu que bem-vinda. É sua agradeço. primeira, não a última vez. Amém. Agradeço demais o espaço, a oportunidade, a atenção. Perdão pelo vacilo ali de quase ter Imagina! esquecido. Mas Imagina, é foi isso, agradeço maravilhosa. demais. E obrigada pela poesia. Obrigada mesmo. É muito bom ver mulheres na atuação artística, né? Obrigada. Totalmente. Um beijo para Obrigada. você. Mesmo. Até mais. Até.